Então, vamos falar um pouco de ação penal privada, tá? Ela traz no seu conceito aspectos que são próprios, né? Diz respeito a condutas criminais que ofendem sobremaneira a intimidade e a intimidade da vida da vítima, e a persecução penal, então, ela é transferida do Estado para o particular. O titular do direito de ação, no caso, é o ofendido. No caso da sua morte ou sua ausência, pode ser exercida pelo cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Ela se rege pelo princípio da oportunidade. Então, a vítima, ela pode exercer ou não o seu direito de ação, tá? Ela pode, na ação penal privada, optar por prosseguir, né, e buscar a punição daquele ofensor, ou ela pode simplesmente não agir, ficar inerte. É por isso que se chama princípio da oportunidade ou conveniência. A vítima, mediante aquele fato, pode haver materialidade e indício de autoria, mas vai depender da vontade da vítima para que essa pessoa seja processada. Agora, quando eu falo da disponibilidade, significa dizer que, uma vez exercida essa ação penal, esse particular ele pode desistir, tá? Seja perdoando o ofensor, seja ficando inerte, nesse caso gerando a perempção, e nessa situação gerará o quê? Tanto no perdão quanto na perempção vai gerar a extinção da punibilidade, tá bom? Então, esse princípio aí da disponibilidade significa isso, né? Enquanto o Ministério Público, na ação penal pública incondicionada e condicionada, ele não pode desistir da ação penal. No caso da ação penal privada, o ofendido pode desistir da ação penal, tá? Ele pode não só desistir, como ele pode também dar o perdão ao ofensor, tá? Ou agir de uma forma que vai de encontro à vontade dele de perpetrar a ação penal. A ação penal, ela também é indivisível, então não pode o particular optar contra quem ele vai ajuizar a ação penal. Porque se ele optar, né, ele vai estar excluindo, beneficiando um dos ofensores, e esse benefício deve, então, aproveitar aos demais. De igual forma, a ação penal pública condicionada e incondicionada rege-se também a ação penal privada pelo princípio da intranscendência, ou seja, não passará da pessoa do ofensor. Algumas espécies de ações penais privadas, vamos destacá-las aqui. Aquela que é exclusivamente privada ou propriamente dita, né? Essa ela é uma ação que ela é exercida pela vítima ou por seu representante legal. Se a vítima morrer, ela pode ser substituída pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É o artigo 31 do CPP. Agora, quando eu estiver falando de uma ação penal privada personalíssima, ela é um direito de ação que pertence à própria vítima. E ela não se estende ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá bom? Essa situação ela é específica para aqueles casos previstos no artigo 236 do Código Penal. Nesse caso, tá? A contagem do prazo para essa ação penal privada personalíssima vai ser a partir da anulação do casamento, tá? E ela cabe na hipótese de crime de induzimento a erro ou ocultação de impedimento, que aí diz respeito ao casamento. Essa ação penal, ela é privada personalíssima, ou seja, se o ofendido morrer, essa ação penal, ela não passa para cônjuge, ascendente, descendente, irmão, tá? E a subsidiária da pública? A subsidiária da pública, ela vai ter cabimento quando o Ministério Público for inerte, o que nos prazos legais aí ele deixa de atuar, não promovendo essa denúncia, né? Ou não se manifestando ali pelo arquivamento nos autos do inquérito, tá? Ou não requisitando diligências. Então, quando o Ministério Público fica inerte, né? A ação penal privada subsidiária figura como interveniente adesivo obrigatório. Ou seja, interveniente adesivo obrigatório porque atua nos processos
sob pena de nulidade absoluta, tá? Um ponto importantíssimo aí para vocês, tá? Que eu falei em sala e vou repetir, é a questão da ação penal nos crimes contra a dignidade sexual. Nos crimes contra a dignidade sexual, a ação penal ela vai ser pública incondicionada quando a vítima é menor de 18 anos ou é pessoa vulnerável, tá? Vulnerável aí é o menor de 14 anos. Nesse caso, a ação penal pública é incondicionada. Agora, via de regra, tá? Via de regra, a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual, tá? Mesmo quando ocasionem lesão corporal ou morte, é a ação penal pública condicionada, tá bom? A ação penal privada nos crimes contra a dignidade sexual não mais subsiste e pobreza não é mais contemplada como um elemento condicionante de ação penal pública. Então, ficou mesmo o quê? Ficou a ação penal pública condicionada à representação como via de regra e a ação penal pública incondicionada quando eu estiver falando de incapaz ou vulnerável, tá bom? Incapaz ou vulnerável, né? Vítima menor de 18 anos ou pessoa vulnerável, tá? Vamos lá. Importantíssimo que vocês deem uma observada aí na súmula 714 do STF, tá bom? A ação penal por injúria ou por preconceito, né, com a alteração da Lei 12.033 de 2009, a injúria ela consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, condição, pessoa portadora de deficiência. Antes era possível a ação de iniciativa privada. Ela passou a ser de ação penal pública condicionada à representação. Verifique o artigo 145 do CP, parágrafo único. O legitimado, então, ativo na demanda, que antes era só o ofendido, agora passa a ser quem? O MP. Traz, então, essa bagagem aí principiológica. A ação penal pública agora, ela é movida pelo quê? Pela indisponibilidade, porque ela é uma ação penal pública, né? Diferente da ação penal privada, que é movida pela disponibilidade, né? Agora não, agora é movida pela indisponibilidade. E esse tratamento aí processual para o réu, obviamente, ele é mais gravoso, tá bom? O que é mais importante aí, em sede de informações que eu coloquei na apostila de vocês, é atenção com a lesão corporal. A lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é de ação penal pública incondicionada. Então, vamos lá. Quando eu estiver no âmbito da violência doméstica, a lesão corporal, ela não vai ser classificada aquela, mas foi uma lesão leve, foi uma lesão grave ou gravíssima, né? Porque, regra geral, a lesão leve tem um tratamento, a lesão grave tem outro. Agora, quando eu estiver falando de violência doméstica, a ação penal da lesão corporal é pública incondicionada, é a súmula 542 do STF, do STJ, tá? Do STJ. Suspensão condicional do processo e transação penal não se aplicam aos ritos sujeitos à Lei Maria da Penha. Importante também, tá? E basicamente é isso, tá, gente? De ação penal. O que tem na prova de vocês não refoge a esse material que eu passei para vocês. Vamos falar então agora um pouquinho sobre processo e procedimento.